Tudo bem, queridos alunos do terceiro módulo de Técnica em Administração? Vamos iniciar aí as nossas atividades online, nossas aulas. Essa é a primeira aula da primeira quinzena de atividades para vocês. Já tenho outros vídeos gravados referente a outra turma, tá? Então este aqui é o terceiro que está sendo gravado, mas o primeiro diretamente aí para vocês do terceiro módulo, tá bom? Como eu disse para o pessoal lá, não sou youtuber, não tenho técnicas, né, de formatação, profissionais de vídeo, mas eu vou fazer sem edição, sem cortes, né, uma aula simples aí para que vocês possam entender, compreender melhor, né, vendo o professor explicando o conteúdo, do que um texto para pesquisa, né, um texto para você ler. Eu acho que assim a gente consegue se aproximar um pouquinho mais, né, já que nós não podemos estar, infelizmente, lá na nossa sala de aula por conta dessa pandemia. Esperamos que isso seja resolvido aí o quanto antes, né, que as coisas voltem ao normal, porque realmente faz muita falta esse contato diretamente com vocês, tá? Nós vimos trabalhando, só para vocês que é o primeiro vídeo que estão assistindo, eu tenho logo aqui à minha frente o notebook com os slides, aqueles slides que vocês já têm, que eu já mandei para vocês anteriormente, né, quando a gente estava tendo a aula presencial. E aí como se nós estivéssemos lá na nossa sala, tá bom? Tem lá, a gente projeta lá na parede com um data show, né? E aqui não tem a projeção, tem o meu notebook, então eu vou olhar os tópicos, vou ler os tópicos, né? E coloco para vocês também em formato de imagem aí no vídeo para vocês poderem acompanhar melhor, tá bom? Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Só retomando aqui, nas aulas anteriores, nós intercalando lá com os ensaios da Semana da Administração, né? Nós paramos nos objetivos, né? Nós vimos os objetivos, os preços baixos, alto giro de estoque, né? Falamos da consistência e qualidade, pouca despesa com o pessoal, falamos aquele slide que contém aqueles tópicos, né, com os objetivos aí do armazenamento. Só lembrando, se tiver alguém aí perdido, né, gestão da produção e materiais, ok? Tá? Então nós estamos trabalhando hoje aí a gestão da produção e materiais, dando continuidade, né? E falamos até os objetivos e chegamos na classificação dos materiais, tá? Vamos retomar aqui a partir da classificação dos materiais, porque é uma parte muito importante, né? É um tema muito importante dentro do contexto de material dentro da empresa, porque justamente classifica, e nós precisamos classificar no nosso dia a dia, né, muitas coisas também, que melhora inclusive aí nossa organização, nossa padronização, né? Tá? Então ajuda bastante. Então o slide seguinte ele vai aparecer aí para vocês também. Classificação dos materiais. Cada empresa classifica seus materiais de acordo com sua necessidade e cultura. Podem ser classificados quanto à sua utilização, equipamentos, material de consumo, matérias-primas e insumos. Quanto ao valor econômico, facilidade de obtenção, produção nacional ou estrangeira, possibilidade de substitutivos, multiplicidade de emprego e etc. Né? Quanto ao valor estratégico, material ligado à segurança nacional, se é um material escasso ou abundante, jazidas, minerais ou vegetais. Né? Então tá, vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui para ficar mais fácil para a gente entender, né? Então é o seguinte, cada empresa tem uma atividade econômica, cada empresa tem um tipo de produção, então ela é peculiar, né, as atividades que ela desenvolve, tá? A classificação dos materiais, então, fica por conta da necessidade dessa empresa. Então, se nós temos uma empresa que produz um gênero alimentício, por exemplo, né, nós fomos lá na Marilã, né, o pessoal que pôde acompanhar a visita, que esteve junto lá, pôde ver que lá existe uma gama de materiais, né, que são necessários para a produção alimentícia, né? Então nós temos chocolates, nós temos as embalagens, nós temos as farinhas, né?
Tudo muito bem controlado para que não seja algo que fique sobrando no estoque, né? Porque nós já falamos também que estoque é custo, estoque já é dinheiro que vai embora, estoque precisa de gente para cuidar, estoque tem que ter espaço físico na empresa sobrando, né? Então qual que é o comum, né? Que o material entre e logo ele seja utilizado na produção, né? Então o ideal é o encurtamento do estoque de material a ser produzido, né? Então eu encurto o estoque, eu tenho um baixo custo de manutenção e de cuidado com o estoque, né? Eu tenho uma produção que não para e eu tenho uma alimentação desse estoque, tá? Para que esse estoque possa suprir a minha área de produção. Então, isso nós chamamos, né, de um fluxo de material. Então, o fluxo de material para a produção tem que ser contínuo, a produção, os pedidos de compra têm que ser orquestrados, né, de acordo com o estoque mínimo que a empresa tem, e ali, então, esse estoque vai ficando o mínimo possível e sem que a produção pare, tá? Então, estoque mínimo sem que a produção pare, né? Então, por isso que o suprimento tem que ser um suprimento correto, tem que ser um suprimento alinhado com as necessidades da empresa, tá bom? Se o suprimento falha a produção da empresa também. Por que eu estou fazendo essa pequena introdução aqui? Justamente porque a classificação dos materiais interferem diretamente nesse momento aí, nesse momento da chegada do insumo para dentro da produção, né? Para dentro da área de estocagem até que chegue na produção, tá? Então, cada empresa classifica os seus materiais de acordo com sua necessidade e de acordo com a sua cultura, né? O tipo de produção, a forma com que ela atua, né? Tá? E aí as classificações são três, né? Quanto à utilização. Então, o que fala o tópico quanto à utilização? Né? Equipamentos, material de consumo, matérias-primas e insumos. Então, a utilização é aquilo que define o processo produtivo, né? Então vamos lá, vamos pensar, né? Eu tenho aqui na minha mão um pointer, né? O pointer que eu uso aqui para ir passando aqui os slides, para mim não precisar ficar indo lá clicar. E quando a gente está em palestras, né? Vocês usaram bastante isso aqui no terceiro módulo. Ó, chega a estar até soltinho as peças aqui, ó, de tanto que vocês usaram esse meu pointer aqui. Espero que a gente possa voltar a usar presente a semana da administração, né? Não sabemos aí com relação às datas, mas vamos torcendo para que tudo dê certo, né? Tá. Então eu tenho aqui um pointer e vai alguns materiais para a produção dele, né? A gente pode ver aqui um botãozinho cromadinho, né? Os plásticos, um emborrachado, tem lá dentro a luzinha do laser, né? Tem uma placa de eletricidade aqui dentro que faz os comandos, tem o espaço aqui para pôr a pilha, enfim. É um material que é um produto acabado, que depende de alguns insumos, depende de algumas matérias-primas, né, para a produção dele, tá? Então, imagine assim, utilização, o que eu mais utilizo aqui, né? Então, a gente vê que ele é composto, a maior parte dele é de plástico. Então, esse aqui é um material plástico, tá? É um plástico duro, um plástico resistente, ele tem um acrílico aqui nessa ponta, né? Ele tem um laser, né? Olha lá, olha o laser dele lá, que bonitinho, ó. Tá aparecendo aí pra vocês aí, tá, né? Aí, ó. Ah, dá até pra mirar na câmera aqui, não sei se queima, né? Tá? Tem aqui um botãozinho, então, mas a maioria dele é plástico, né? Então imagine isso aqui desmontado, ele desmonta em duas partes, né? Aqui ele sai essa parte traseira, ele sai a parte onde coloca a pilha, ele sai esse negócio onde tem o laser, né? Tá. O que não pode faltar para a construção disso aqui? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é plástico, né? Porque a maior parte dele aqui é plástico. Então não pode faltar de jeito nenhum. É uma coisa que tem que ser abundante na produção, porque é praticamente 90% do equipamento, né? Aí ele tem aqui uma ponta acrílica, isso aqui também faltou, não monta, né? Ele tem essas pecinhas que também não tem jeito de dar outro jeito para ela, né? E aí dentro dos componentes internos, né, que são os
os elétricos aqui que fazem o equipamento funcionar, nós não temos como ver aqui, também não vou desmontar, não correr o risco de parar de funcionar o meu pointer, né, que é minha ferramenta de trabalho, tá? Mas vejam que é um tipo de produto que esses materiais aqui são praticamente 100% da montagem dele, né? Ele não pode sofrer nenhum tipo de baixa no estoque disso aqui. Então ele tem que ter um estoque que supra a produção, né? Sem que de jeito nenhum falte plástico, sem que de jeito nenhum falte peças acrílicas, né? Porque senão a produção vai estancar de vez, vai parar de vez, tá? Então é um produto que o plástico aqui tem uma utilização muito alta, né? Então eu posso classificar o plástico, por exemplo, como um item supra, né? Eu não posso de forma nenhuma ter baixa de matéria de estoque de plástico. Isso aí é uma coisa que o meu setor de compras precisa estar sempre muito atento, né? Por quê? Porque ele é matéria-prima principal desse tipo de produto que eu estou falando aqui, tá? Se for material de produção, de maquinário, por exemplo, né? Então a indústria, né, uma linha de produção está acontecendo ali o tempo todo, né? E essa linha de produção tem equipamentos, tem manutenção que precisa ser feita, né? Então também tem aqueles equipamentos que todos os dias, 24 horas por dia, ele está rodando, ele está trabalhando, ele está produzindo e ele não pode, em hipótese nenhuma, sofrer baixas, né? Ele não pode parar. Significa o seguinte, que se aquele equipamento para, ele também para todo o processo produtivo, né? Então não dá. Aquele ali é um equipamento que durante a produção de jeito nenhum ele pode parar. Então o que acontece? Ele tem peças de reparo, ele tem que ter uma manutenção de quanto em quanto tempo, ele precisa ter um estoque de material para trabalhar nele, para ele não vir a dar problema, né? Então vamos lá. Então são as manutenções que se fazem na linha de produção, né? Como que é programado essa manutenção, né? De quanto em quanto tempo? Porque aí sim ela vai parar para a produção. E peças dessa máquina eu vou armazenar? Eu vou deixar armazenado, eu vou deixar no almoxarifado, como que vai ser? Se ela é uma máquina de suma importância para a produção, minha produção não pode parar por causa dessa máquina de jeito nenhum, né? Se essa máquina der um problema, a produção inteira para. E aí, eu tenho que manter matéria-prima dela guardada lá? Matéria-prima não, desculpa, insumos dela guardada lá? O que vocês acham? Eu tenho que ter, né, peças que possam suprir a necessidade dessa máquina o mais rápido possível, caso, mesmo fazendo as manutenções preventivas, né, eu venha ter um problema, tá bom? Mesmo assim, se tiver esse problema, eu tenho um equipamento para suprir rapidamente. Então, é uma máquina de utilização muito importante. Eu preciso ter como consertar isso o mais breve possível, caso dê algum problema, mesmo fazendo as manutenções programadas, tá? Muito bem. Então, quanto à utilização, muito claro, tranquilo, né? Quanto ao valor econômico, tá bom? Então, assim, ó, facilidade de obtenção, produção... Opa, desculpa, balancei aqui o lugar onde está segurando aqui a câmera, né? Desculpe. Facilidade de obtenção, produção nacional ou estrangeira, possibilidade de substitutivos, multiplicidade de emprego, isso aqui é o que está dizendo o nosso tópico, né? Então veja bem, hoje, né, com essa pandemia toda aí, com todo esse problema que nós estamos vivendo, vocês têm reparado, eu acredito que sim, né, que o mercado financeiro ele fica muito agitado, né? Ele fica muito agitado por conta das incertezas. Então, quanto mais incerteza tem, mais o mercado financeiro fica agitado negativamente, tá? Por quê? Porque o mercado financeiro, ele reage às boas notícias. Então, quando a perspectiva é de que algo vai ser positivo, o mercado financeiro reage positivamente, né? Os investimentos continuam, as empresas continuam investindo nas suas produções, né? A compra de
e compra e venda, né, de ativos, de empresas, né, de ações de empresas, isso tudo vai lá para cima, né? Aí a gente tem um equilíbrio entre preço de dólar, né, em relação ao real, né, a desvalorização do real em relação ao dólar, é isso que é medido, né? Enfim, tá? O mercado financeiro reage de uma forma. E quando isso é negativo, ele também retrai, né? Então, vamos trazer aqui para a nossa realidade, né? Você não tem mais a certeza de que vai receber tanto de dinheiro daqui tantos meses, né? O que acontece? Você, com essa incerteza, você tem dinheiro, mas você faz o quê? Você segura o dinheiro. Isso faz com que esse dinheiro não gire, né? E com isso nós tenhamos aí um problema relativo à ordem econômica, né, do nosso país por conta dessa incerteza, né? Então todo mundo fecha a sua casinha, né? E essa incerteza gera problemas econômicos e nós estamos tendo aí um preço de dólar, né, muito alto. A gente tem reparado aí no preço do dólar, né, que tem batido a casa dos 5,50, 5,60, né? Hoje, o dia que eu estou gravando aqui, eu acabei de ver, tá 5,39. Então é muito, né? Não era para estar nesse patamar, mas está por conta aí de tudo isso que nós estamos vivendo, de todas essas incertezas, né, com relação à pandemia, né? Até onde que isso vai prejudicar, o que está acontecendo, as indústrias param, tudo para, né? Você vê a cidade parada, o estado parado, né? Isso tudo gera uma série de problemas, né? Então tá. Então imaginem as empresas que começaram o ano 2020 em janeiro, né, cheio de perspectivas para o ano de 2020, né? Começaram lá em janeiro, esse ano vai ser assim, 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 toda a programação, toda a produção. Lembra lá do nosso componente, onde nós trabalhamos o orçamento, né? Lembra que o orçamento é feito com base nas informações do ano anterior, né, somados às perspectivas para o ano em que nós estamos entrando, né? Isso de pandemia, de coronavírus, estava previsto nas empresas. As empresas colocaram lá que a partir do mês de março iriam parar, ia gerar... Não estava, né? Não estava. Então, serve aí para a gente lembrar também daquele componente que nós trabalhamos, a nossa gestão orçamentária, né? Então, imagine que essa empresa aqui, que nós estamos classificando os materiais, né? Imagine que o exemplo que eu dei aqui do pointer para vocês, esse plástico que monta o pointer, ele seja importado, tá? Nós compramos ele em dólar. Então, no começo do ano, ele tinha um preço, agora ele tem outro. Imagine que o avião ou o navio que transporta, né, esse material importado não esteja viajando agora por conta desses problemas aí relativo ao coronavírus, né? E aí? Olha só que problema que nós vamos ter nessa produção aqui, né? Além de eu comprar extremamente caro, além de ficar caro, porque o dólar está muito caro, né? A desvalorização do real está muita diferença em relação ao dólar. Além disso aqui custar mais caro, eu também tenho problema de abastecimento, né? Tá? Mas o que impacta diretamente é com relação a valor. Então, se eu compro isso aqui importado, talvez valha a pena para minha empresa entrar no mercado financeiro, em mercados futuros, né? Então, eu fecho o preço de compra do ano todo. Isso aí, Bovespa, né? Quem pôde ir anteriormente lá na Bovespa pôde ver. Eu fecho o preço de compra lá em janeiro, tá? E esse preço de compra que eu fechei em janeiro, ele vai até dezembro, tá bom? O que é bom e o que é ruim? O que é bom? O bom é que não importa se o dólar vai chegar a R$7, se o dólar vai passar de 6, o que vai acontecer com o dólar? Eu vou pagar o preço de janeiro. Então, se o dólar em janeiro estava 3,80, eu vou pagar 3,80. Hoje o dólar está 5,39, eu vou continuar comprando, pagando
a 3,80. Por quê? Porque eu fiz uma negociação onde eu fixei o preço do meu item até o final do ano, né? Então, quanto ao valor econômico, se isso é algo primordial e é uma coisa que custa caro e eu compro isso importado e eu não posso conviver com incertezas na minha produção para produzir, né? É uma matéria-prima, por exemplo, que eu tenho que classificar ela ali como algo que eu não posso deixar faltar, que ela é cara, né? E que eu tenho que fazer alguns ajustes no meu estoque, na minha produção, por conta desse tipo de matéria-prima que eu uso, né? Tá? E quanto ao valor estratégico, tá? Estratégia, tem coisas dentro da nossa empresa que é estratégico, que a gente não pode parar, né? Então o nosso tópico aqui, até ele diz, né? Material ligado à segurança nacional, tá? Óbvio que algo ligado à segurança nacional tem que estar aí, né? Não pode faltar. Não pode faltar porque se a gente tem que fazer algo aí relativo à segurança nacional, acabou, não dá. Isso do míssil, o míssil acabou, não tem, não existe. Então coisas relativas a coisas que podem servir, né? De forma geral, ele não pode faltar, tá? Mas é só um exemplo que o material dá, porque ele fala o seguinte, né? Pode ser um material que é um material escasso ou é um material abundante, por exemplo, né? Então, quando é material escasso, um tipo de material que a gente tem dificuldade de encontrar, que não é uma coisa que você sai na esquina e acha, né? Você precisa também ter um estoque um pouco maior quando você tem essa oportunidade de comprar tranquilamente, né? Nós vimos recentemente, por exemplo, o álcool gel. O álcool gel virou um produto estratégico, né? De repente virou um produto estratégico, rapidinho ele sumiu, desapareceu, não tinha lugar nenhum. Tinha até denúncia aí que estavam fazendo álcool gel com álcool de posto, né? O que não ficou comprovado, mas eu também não duvido, entendeu? Sumiu máscara, você não acha máscara, sumiu vitamina C, sumiu própolis, né? O pessoal saiu comprando tudo aquilo que de repente se tornou estratégico, né? Aquele remédio lá, cloroquina, que falaram que também faz efeito, né? Que eu acredito que faça mesmo, porque já tem várias pesquisas que dizem isso, né? Mas o pessoal que não tinha doença, que não precisava de jeito nenhum, saiu comprando, comprou sem receita, e aí quem realmente precisa, né? Que servem para outras doenças também, esse remédio, também ficaram sem, né? Então são coisas estratégicas, tá? Então conforme a necessidade aperta, né? O bem se torna estratégico. Então imagine assim, a empresa sabia que ia ter uma necessidade tão grande desse produto, ela se precaveu, ela montou um estoque, né, para produção de álcool em gel, assim e tal, mas agora ela já sabe, né? Agora ela já sabe que é algo que vai vender bastante por muito tempo, até que se esgote essa pandemia. Apesar da gente ver que já sobra nas prateleiras em algum lugar aí, mas isso é porque o pessoal tem em casa, né? Conforme for acabando, isso aí vai sumindo rapidinho, né? Então, nesse momento, quem tem a oportunidade de ter um insumo, uma matéria-prima para a produção do álcool em gel e um estoque grande, é a hora de ter o estoque grande, né? Por quê? Porque ele sabe que essa produção vai ser escoada, né? Agora, em épocas que não tem pandemia, que não tem epidemia, que não tem nada assim, né, alarmando todo mundo, não adianta ele ter um estoque grande, porque esse valor estratégico não vai mais servir, né? Essa questão estratégica não vai mais servir para aquele momento, né? Exceto para esse que nós estamos vivendo agora. Tá bom? Beleza? Então essas são algumas classificações, né, com relação a material. Então quanto à utilização, quanto ao valor econômico, quanto ao valor estratégico, né? É uma forma que a empresa precisa atuar na classificação dos materiais para ela montar o seu estoque, para ela ter um estoque adequado. Tá bom? Falando um pouquinho agora sobre as políticas de materiais. Então nós vimos a classificação e agora a gente tem as políticas, né? A política de material vai aparecer aí para vocês. 1, 2, 3 e já. A política de material varia conforme estão classificados os materiais e conforme o ramo de atividade. Então veja, tá? Classificação e política são duas coisas distintas. Para mim ter a política de trabalho de materiais na minha empresa, na minha área de produção,
primeiro eu preciso classificá-los, tá? E aí a política vai aparecer para vocês também, tá nos slides, vai aparecer talvez aí em mais de um, porque esse aqui é aquele que tem aqueles balõezinhos na caixa de diálogo, tá? Nós temos as políticas básicas de materiais. Dentro das políticas básicas nós temos padronização dos materiais em uso na empresa, tá bom? Então, por que é importante a padronização, né? Então, tudo que é padronizado fica mais fácil de manusear, fica mais fácil de você observar a necessidade, fica mais fácil de você comprar, fica mais fácil de você armazenar, não fica uma coisa, cada um de um lugar, né, de tipos diferentes, de formas diferentes. Uma hora eu produzo com a matéria-prima, o insumo X, outra hora eu produzo com o insumo Y, e aí o produto final sai diferente, né? Então, muito bem, padronização dos materiais, né, está relacionado às políticas básicas, né? Outra coisa, acompanhamento do ciclo dos materiais. Vai aparecer aí para vocês, ó. Programa a introdução dos materiais na organização. Evita-se dispêndio excessivo de recursos, paralisação da empresa por falta de material. Elimina estoques mortos e sucatas. Então, eu acompanho o ciclo dos materiais. O que é ciclo, né? Ciclo, é cíclico, né? O material entra, passa lá no estoque, vem para a produção, vira um produto acabado e eu tenho necessidade de repor esse estoque de novo, né? Aí eu faço a compra, isso vem, passa lá pelo estoque, linha de produção, vira produto acabado, eu tenho necessidade da compra de novo, que entra, e assim é ciclo, é o ciclo. Então esse ciclo ele não pode parar, ele tem que ser perfeito. Se esse ciclo engasga em algum lugar, eu tenho problema no restante do ciclo todo, tá? Por isso que nós precisamos classificar os materiais, definir quais são os nossos interesses com relação a ele e criar a nossa política. Aí quando eu crio a minha política, como serão as minhas políticas de material, né? O que eu quero atingir com relação a isso, né? Padronização dos materiais em uso e acompanhamento desse ciclo. Assim eu tenho uma produção homogênea, uma produção que não para, um estoque mínimo, um custo reduzido, um preço melhor no produto final acabado. Tá bom, queridos? Então a aula de hoje, ela se encerra por aqui, tá bom? Fiquem de olho aí na atividade que será exposta aí para vocês, né? Para vocês poderem responder, para vocês fazerem aí a atividade conforme está programada, e daí nós voltamos na próxima aula, né, com a continuação desse assunto. Tá bom, queridos? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!